No pequeno vilarejo de Santa Rosa, no México colonial, vivia uma jovem chamada Isabel, conhecida por sua beleza e bondade. Isabel era filha de uma família tradicional e muito religiosa, que tinha grandes expectativas para o futuro dela. Seus pais sonhavam em vê-la casada com um homem rico e influente, mas Isabel havia se apaixonado por Diego, um jovem humilde e trabalhador que vivia às margens do rio. Diego era um homem charmoso e de sorriso fácil, mas sua origem simples não agradava à família de Isabel. Seus pais proibiram o romance, mas o amor entre os dois era mais forte que qualquer obstáculo. Em uma noite de lua cheia, Isabel decidiu fugir com Diego, deixando para trás sua família e tudo o que conhecia. Os dois se estabeleceram em uma pequena cabana perto do rio, onde viveram momentos de felicidade. Tiveram 2 filhos, Carlos e Ana, que se tornaram a luz dos olhos de Isabel. Ela dedicava-se inteiramente à família, enquanto Diego trabalhava como pescador. Por um tempo a vida pareceu perfeita, mas, como a correnteza do rio, o destino pode mudar de direção de repente. Os anos passaram, e a vida simples que Isabel e Diego haviam construído começou a mostrar sinais de desgaste. Diego, outrora um homem dedicado e amoroso, começou a passar longas horas fora de casa. Ele alegava que o trabalho na pescaria exigia mais tempo, mas Isabel sentia que algo estava errado. Seu coração, antes cheio de amor, agora era consumido por dúvidas e inseguranças. Uma noite, enquanto as crianças dormiam, Isabel decidiu seguir Diego até o rio. Escondida entre as sombras das árvores, ela viu o que nunca imaginara. Diego estava com outra mulher. Os dois riam e se abraçavam à beira do rio, como se o mundo pertencesse apenas a eles. Isabel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O amor que havia construído sua vida inteira era uma ilusão. Ela voltou para casa em silêncio, com o coração em pedaços. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, Isabel sentiu uma dor tão profunda que parecia consumir sua alma. Ela olhou para Carlos e Ana, dormindo pacificamente, e uma terrível ideia começou a tomar forma em sua mente. Seus filhos, que um dia simbolizaram o amor entre ela e Diego, agora pareciam um lembrete constante de sua traição. No auge de sua dor, Isabel tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A noite estava fria e silenciosa, como se o próprio mundo soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Isabel, com os olhos cheios de lágrimas e o coração tomado por uma dor insuportável, pegou Carlos e Ana pela mão e os levou até o lago próximo à cabana. As crianças, ainda sonolentas, não entendiam o que estava acontecendo, mas confiavam na mãe. "Mamãe, para onde estamos indo?" perguntou Carlos, bocejando. "Vamos brincar?" acrescentou Ana com um sorriso inocente. Isabel não respondeu. Seu rosto estava pálido e seus olhos, antes cheios de amor, agora brilhavam com uma luz estranha e perturbadora. Quando chegaram à beira do lago, ela ajoelhou-se diante das crianças e abraçou-as com força, como se fosse a última vez. "Eu amo vocês, meus anjos", sussurrou Isabel, sua voz trêmula. "Mas o mundo é um lugar cruel e eu não posso deixar vocês sofrerem." Antes que as crianças pudessem reagir, Isabel levantou-se e, com uma força sobrenatural, empurrou-as para as águas escuras do lago. Carlos e Ana gritaram, tentando nadar de volta para a margem, mas a correnteza era forte, e as pequenas mãos desapareceram sob a superfície. Isabel assistiu, paralisada, enquanto as bolhas de ar subiam e o silêncio retornava ao lago. Quando a realidade de seus atos a atingiu, Isabel caiu de joelhos, gritando de desespero. Ela mergulhou no lago, tentando salvar os filhos, mas era tarde demais. As águas geladas guardavam seus segredos, e Carlos e Ana já haviam partido. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente pelo vilarejo de Santa Rosa. Os moradores ficaram chocados ao saber que Isabel havia afogado seus próprios filhos. Diego, ao descobrir o que aconteceu, ficou devastado e fugiu do vilarejo, incapaz de lidar com a culpa e a dor. Isabel, por sua vez, foi consumida pela loucura e pela culpa. Ela passava os dias e as noites à beira do lago, chorando e chamando pelos filhos. Carlos, Ana,
Onde estão vocês? Gritava Isabel, sua voz ecoando pela floresta. Voltem para mim, meus amores. Mas as crianças nunca voltaram. Aos poucos, Isabel foi definhando. Seu corpo fraco e sua mente perturbada não resistiram por muito tempo. Em uma noite de lua cheia, ela foi encontrada morta à beira do lago, seus olhos ainda fixos nas águas escuras. Os moradores a enterraram em uma cova simples, longe da igreja, pois acreditavam que sua alma não merecia descanso. No entanto, a morte de Isabel não trouxe paz ao vilarejo. Logo após seu enterro, começaram a circular histórias assustadoras. Pescadores juram ter visto uma figura vestida de branco vagando pela margem do lago, chorando e chamando por seus filhos. Alguns diziam que ela aparecia em noites de lua cheia, com um véu cobrindo seu rosto pálido e encharcado. Outros afirmavam que ela se aproximava de crianças que brincavam perto do rio, sussurrando: "Onde estão meus filhos?" O medo se espalhou e os moradores começaram a trancar suas portas ao anoitecer, com medo de encontrar o espírito de Isabel. Ela havia se tornado La Llorona, a mulher que chorava eternamente, condenada a buscar seus filhos pelas águas escuras. Anos se passaram, e a lenda de La Llorona se tornou parte do folclore de Santa Rosa e de todo o México. As histórias sobre o fantasma de Isabel eram contadas de geração em geração, sempre com um tom de mistério e terror. Dizia-se que, em noites de lua cheia, seu choro desesperado podia ser ouvido ecoando pelas margens do rio. Um som tão angustiante que fazia até os mais corajosos tremerem de medo. Alguns moradores juram que La Llorona não se limitava a chorar. Eles contavam que ela aparecia para crianças que se aventuravam perto da água, estendendo as mãos e sussurrando: "Venham comigo, meus filhos, eu cuidarei de vocês." Dizia-se que aquelas que ouviam sua voz eram levadas para o fundo do rio, nunca mais vistas novamente. Uma dessas histórias envolvia um menino chamado Miguel, que vivia com sua família perto do rio. Certa noite, Miguel acordou com o som de um choro distante. Curioso, ele saiu de casa e seguiu o som até a margem do rio. Lá, ele viu uma mulher vestida de branco, com o cabelo longo e molhado, de costas para ele. Ela chorava baixinho, e Miguel sentiu uma tristeza profunda, como se o choro dela ecoasse em sua própria alma. "Senhora, por que você está chorando?" perguntou Miguel comovido. A mulher se virou lentamente, e Miguel viu seu rosto pálido e encharcado, seus olhos cheios de lágrimas. Ela estendeu a mão para ele e sussurrou: "Você viu meus filhos? Eles se perderam, e eu preciso encontrá-los." Miguel, paralisado pelo medo, não conseguiu responder. Antes que ele pudesse reagir, a mulher desapareceu, deixando apenas o som de seu choro no ar. Miguel correu de volta para casa, e desde aquela noite, nunca mais se aventurou perto do rio após o anoitecer. A lenda de La Llorona continuou viva, um lembrete sombrio das consequências do amor não correspondido, da traição e da dor insuportável. Até hoje, em noites de lua cheia, dizem que o choro de Isabel ainda pode ser ouvido, enquanto ela vaga eternamente buscando seus filhos perdidos.